Boa noite a todos, que a paz de Alcha esteja com cada um que se encontra aqui e aqueles que vão assistir este conteúdo, essa ministração em outro momento, pelos canais de comunicação do Instituto Ide Prover. Para a gente dar início no estudo de hoje, pois hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão da mentalidade dividida do homem, e que essa mentalidade acaba o levando para a destruição. Então, vamos fazer uma oração e a partir daí a gente dá início a essa ministração. Vamos lá? Pai eterno, em nome de Yalcha, teu filho, que sejamos edificados por meio desse ensino de hoje, que essa ministração possa transformar as nossas vidas e os nossos corações, dando a nós entendimento, sabedoria, dando a nós discernimento, para que possamos compreender qual que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que o teu Espírito, o Espírito puro da verdade, possa agir em nossos corações, derrubando as escamas, derrubando os impedimentos, derrubando tudo aquilo que nos afasta da tua presença, da tua verdade, do teu conhecimento, para a glória do teu santo nome, Pai eterno, em nome de Yalcha. Amém. Bem, vamos começar então essa mensagem e que ela possa trazer luz aos nossos corações. Mentalidade dividida o leva à destruição. Esse estudo de hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo de 5 a 7, que veremos a seguir. A primeira questão na nossa introdução, a pergunta que fica é: você é uma pessoa indecisa? Tem dificuldade em tomar decisões? Demora muito tempo para fazer escolhas? E se fôssemos fazer aqui um desenho, uma imagem sua, o que você retrataria? Seria, por exemplo, uma pizza cheia de fatias, para ilustrar como você se comporta diante das situações do seu dia a dia? A mentalidade dividida é mais comum do que podemos imaginar e afeta a maior parte da população e também a vida daqueles que estão buscando o eterno, por meio dos seus ensinamentos apresentados na sua palavra e por meio da vida do seu filho, o Messias. Vamos estudar, portanto, o impacto que esta mentalidade de divisão ele tem custado para a vida daqueles que anseiam estar no reino do eterno, ou seja, no reino dos céus. Começamos agora a nossa reunião missionária e que possamos encontrar respostas e que sejamos edificados por meio desta palavra, deste ensino. Boa reunião, missionários, a todos nós. E vamos então compreender o que essa palavra quer falar aos nossos corações nesta noite. Um comportamento que contribui para a mente dividida. De certa forma, esse comportamento ele é imperceptível nas nossas vidas. Ele é imperceptível. É como se fosse uma linha imaginária que a gente não consegue compreender, mas ele está ali. É um traço, às vezes, da personalidade de muitas pessoas até. Se torna até tão enraizado que se torna quase uma personalidade. É um comportamento e a pessoa, né, o nome dado a esse comportamento é a vaidade. Faz com que o homem natural, carnal, se sujeite a tudo para conquistar seus desejos, vontades e satisfazer os seus prazeres. A vaidade é uma raiz maligna tão poderosa que destrói o homem pouco a pouco, sem ele perceber ao qual ele está se sujeitando. Quando se dá conta, já foi consumido
por este mal. Ele não percebe no seu dia a dia, ele não percebe na sua vida, ele não percebe nos seus comportamentos o grau de vaidade. E cada vez que ele vai se alimentando dessa vaidade, cada vez que ele vai se alimentando deste processo, ele vai se contaminando, como se fossem pequenas gotículas. E daqui a pouco ele se transformou na vaidade. E ele não percebeu. Às vezes, as pessoas falam, não, mas não faz mal você fazer isso, não faz mal você colocar aquilo, não faz mal você ser uma pessoa um pouco vaidosa. Quando você vai ver, você já está contaminado por esse mal. E a vaidade é tudo que você tem. A vaidade foi no que você se transformou. E aonde a gente pode buscar isso como base na palavra? Romanos 8, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Veja bem como esse texto ele é muito direto e objetivo. A criação ficou sujeita à vaidade, mas por causa do que a sujeitou. Por exemplo, você é uma pessoa que se sujeita à vaidade? Às vezes você vai lá, coloca um apetrecho, coloca alguma coisa. Não, eu não sou vaidoso. Daqui a pouco você mexe daqui, mexe dali. Quando você vai ver, você virou a vaidade. Então você se sujeitou a essa situação. E aí você se torna escravo dele. Você passa a viver através disso. Mas olha que interessante que a palavra diz, não por sua vontade. O que isso quer dizer? Que no nosso interior não existe a vontade da gente ser vaidoso. Mas a gente se torna vaidoso, porque a gente sujeita à vaidade. E isso, ele acaba contaminando o nosso ser, ele contamina as nossas raízes e ele contribui para o processo de uma mente dividida, que a gente vai buscar mais um pouco sobre essas questões e outros entendimentos. O versículo base de hoje encontra-se, como foi dito, em Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 7. Aqui, como é de costume, fazemos leituras de duas versões, a King James, 1611, e eu pego uma outra versão mais voltada à escrita do dia desse tempo, para que fique mais claro o entendimento daquele que vai ouvir, né, que vai assistir essa ministração em outro momento. Então, vejamos primeiro a King James 1611, porque os que são guiados segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Eu falei de forma bem pausada, mas a gente ainda vai entrar em ponto a ponto desse versículo de hoje. Agora vamos ver na nova versão transformadora. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Olha a primeira parte. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas, se vocês pertencem a esse grupo, as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mente controlada pelo Espírito. Olha, são dois grupos de pessoas aqui bem distintos. Um controlado pela natureza humana, ou seja, pela carne. E essa natureza, ela controla a sua mente. Outros são que vivem de acordo com o Espírito de Deus e a sua mente é controlada pelo Espírito de Deus. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Ou seja,
aqui já tem duas distinções de finalidades, de fins, né? Um tem a vida eterna e a paz, e outros vão acabar morrendo espiritualmente. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Perfeito? Então, esses dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, elas vivem no mundo. Elas vivem no nosso meio. Às vezes tem até pessoas que fazem parte da nossa família. Às vezes tem pessoas que fazem parte do nosso grupo de amizade. E a gente precisa entender o quanto isso pode influenciar nas nossas vidas, tanto positivamente quanto negativo. Porque às vezes você quer agradar pessoas que estão no ambiente voltado para as coisas da carne. E você quer que aquela pessoa tenha uma vida, uma transformação espiritual e acaba querendo fazer coisas para agradar, e você pode estar, de certo modo, se prejudicando espiritualmente. Porque você está indo para o caminho que se torna o quê? Inimigo de Deus. E às vezes, mas não é assim, a gente não pode ir por esse ponto, porque salvar uma alma, nós temos que entender que salvar uma alma, quem salva é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o espírito de Yahweh, é o espírito que convence o pecador do pecado. Foi o espírito de Yahweh que me convenceu do pecado, não foi o homem. Porque o homem, por mais que muitas vezes algumas pessoas me falavam, eu não dava entendimento. Eu não tinha como discernir. Mas quando o espírito de Yahweh me mostrou o caminho que eu estava percorrendo, que não estava agradando ao Pai, a minha vida começou a ser transformada. A minha vida começou a ser mudada. E eu creio que muitos seguem esse mesmo caminho. Agora vamos então buscar o desenvolvimento deste tema, ou seja, entender essas questões e como isso de fato impacta o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso relacionamento entre irmãos, entre pessoas, e como podemos melhorar esse vínculo com o Eterno, esse relacionamento com o Eterno. A primeira questão, mentalidade dividida, guarda isso, o leva à destruição. Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 7. Agora, o que é uma mente dividida? Você saberia me explicar em poucas palavras o que seria uma mente dividida? Vamos buscar primeiro por meio da ciência. Segundo a ciência, por meio de Roger W. Sperry, acredito que é assim que pronuncia, é um dos fundadores da neurociência cognitiva. É um fenômeno. Então, o que é essa mente dividida? Segundo ele, é um fenômeno neurológico em que duas partes independentes do cérebro controlam diferentes funções corporais e mentais. As funções lateralizadas não são uniformes entre os hemisférios do cérebro, mas sim concentrado de um lado ou de outro, podendo ser influenciado por meio de estímulos, fazendo com que o comportamento seja alterado por meio de tais estímulos. Em outras palavras, se você ficar por um determinado tempo sob a influência de estímulos em seu cérebro, isto ao qual você está sendo estimulado, filmes, músicas, jogos, livros, seja o que for, alterará seus pensamentos. Que por consequência irá provocar mudanças em seu comportamento, alterando seu modo de pensar, agir e sentir. Agora vamos ver novamente Romanos 8, 28, e com base nessas informações que a gente colheu aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Se você é uma pessoa que acha que não tem nada a ver ouvir todo tipo de música, você vai alterar o seu comportamento, você vai alterar o seu modo de pensar pela frequência que você escuta tais músicas. Ah, não tem nada demais ouvir músicas seculares. Aí você está lá escutando músicas o tempo todo, que fala de traições, de contendas, de briga, de divisões. O que está acontecendo com o teu cérebro? Ele está recebendo essa informação. E você o seu comportamento vai ser alterado por meio dessa informação. E isso você precisa compreender. Ah, eu estou lá assistindo uma série enorme, mas só para entretenimento, só para eu me divertir, só para distrair a cabeça. Na verdade, você está consumindo conteúdo que vai alterar o seu modo de pensar, que vai alterar o seu comportamento, que vai alterar o seu modo de agir e sentir. Porque o teu cérebro, ele recebe essas informações, ele vai processar essas informações, e através disso, a gente vai ver logo adiante, vai se tornar o teu conhecimento. Então você é, de fato, o que você se alimenta. Seja a parte física da comida ou a parte literal, das outras coisas que você absorve no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia. Ah, mas eu quero viver assim. Tranquilo, é uma escolha, é um direito teu. Ninguém aqui está para dizer que você não deva fazer. Nós não estamos aqui para dizer que você não deva realizar as suas vontades, os seus desejos. É um direito seu. O que nós estamos aqui é para ensinar que existem esses dois caminhos. Aqueles que vão ceder às paixões e às vontades da carne e os desejos e vão seguir este caminho. Ok. Mas tem aqueles que vão se sujeitar ao Espírito e vão fazer as vontades do Espírito, que vão seguir o caminho do eterno. É sobre isso que estamos falando. Nós não estamos aqui falando, obrigando você a escolher um modo de vida. Quem vai escolher é a própria pessoa. Perfeito? Agora vamos entender um pouco mais essa questão. Como isso, o que nós vimos até aqui, se encaixa no estudo de hoje? Vamos estudar primeiro a mentalidade carnal, ou a natureza do homem, e posteriormente a mentalidade espiritual, ou a natureza divina. A primeira parte. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Podemos ver que a ciência do homem, ela explica isso. Através do estudo que vimos anteriormente. Os impulsos ao qual somos expostos altera o nosso modo de pensar, resultando em nosso comportamento. Que é os nossos comportamentos cognitivos, que estão relacionados com o ambiente ao qual estamos expostos. Ou seja, se você ficar um determinado tempo, horas por dia, exposto a uma determinada situação, você vai absorver parte daquilo para a tua vida. Agora, olha que interessante aqui essa parte. A área da psicologia que estuda estes fenômenos são a psicologia cognitiva comportamental, conhecida como TCC, ou terapia cognitiva comportamental, que significa de modo simples, as cognições influenciam e controlam nossas emoções e nosso comportamento, podendo afetar intensamente por meio do comportamento os padrões de pensamentos e emoções que desenvolvemos. Agora vamos ver só o significado de cognições. Capacidade de processar informação e transformá-la em conhecimento. Está ligado ao processo de aprendizagem. Então, vejamos, a gente viu um doutor e agora a gente está vendo uma área que estuda a parte da psicologia. E as duas vão na mesma direção, ensinando para nós que aquilo que você ficar exposto com uma determinada frequência
aquilo vai transformar o seu interior, vai transformar a sua mente e automaticamente vai transformar o seu comportamento. Portanto, a palavra do Eterno é verdadeira. A ciência explica, a ciência demonstra que a palavra do Eterno está certa. Agora, então, vamos colocar isso dentro da teoria de causa e efeito e olhar para dentro desse problema. Então, vamos aplicar isso. O que isso significa para nós, então? A causa. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, ou seja, esse grupo de pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana. Se eu viver de acordo com a minha natureza humana, significa que eu vou processar informações que fazem sentido para a minha natureza humana e carnal. O meu conhecimento será por meio desses estímulos e impulsos. Ou seja, se eu obedecer à minha natureza carnal, eu vou consumir conteúdos, eu vou processar informações que vai fazer sentido a essa minha natureza, a essa mentalidade a qual eu estou seguindo. Fazendo com que o efeito tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. O efeito disso na minha vida, a minha mente vai ser controlada por essa natureza. Em outras palavras, minha mente, sendo controlada por essas naturezas, vai alterar o meu modo de pensar, o meu modo de agir e o meu modo de sentir. E vai ativar os meus gatilhos mentais, que são os impulsos e os estímulos. É aquilo que eu coloco, que eu acredito como verdade, aquilo que eu acho que é o caminho que eu devo seguir, as escolhas que eu devo fazer, esses impulsos, esses gatilhos mentais vão fazer com que eu acesse dentro de mim o meu modo de vida. E o efeito disso tudo? Vimos o efeito. Agora vamos falar das consequências. Quais são as consequências dessa situação? Primeira consequência, e guarda isso no teu coração, para que você desvie desse caminho. A primeira consequência é, porque a mentalidade carnal é morte, como vimos na King James. E na nova tradução linguagem de hoje, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Por que essas pessoas acabarão morrendo espiritualmente? Acredito que vocês já têm essa resposta, mas eu vou dar apenas mais algumas informações. A primeira, porque as suas interações cognitivas estão relacionadas somente com o seu modo de vida terreno, temporal e passageiro. É a primeira questão. A pessoa só está absorvendo informação só do modo operante terreno. Só das coisas da terra. Então, essas interações vai transformar o seu modo de ser, de pensar e de agir. A outra questão, você pode também buscar informação que vai transformar em conhecimento por meio dos costumes e da cultura que você aprendeu. Seja ela por volta dos seus pais, antepassados, ou na comunidade que você vive. Outra questão, todo conhecimento passado de geração para geração, relacionados com a sobrevivência do homem, da humanidade, o que ele aprendeu. Só que neste caso, sem nenhuma ligação com o que é divino, com o divino. Ou seja, a teoria da evolução humana, o homem evoluiu a partir de algo, mas não tem Deus ali. O mundo foi criado a partir de uma explosão, não tem Deus ali. Ou seja, essa criação ao qual foi feito e desenvolvendo o mundo, tirando o eterno da vida, tirando o eterno do seu dia a dia, do seu cotidiano, e muitas pessoas absorvem essa informação como verdade. E através daí é o conhecimento que ela gera. Em Gálatas 5, 19, 21, nos ensina que é Paulo orientando o povo acerca dessas questões.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que significa discussões, brigas, insistências oriundas da carnalidade e do egoísmo, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, já como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, aqui temos a morte espiritual como consequência. Ou seja, a primeira consequência é a morte espiritual dessa pessoa. Perfeito? Agora vamos entender a segunda consequência disso tudo. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem de fato pode ser, a King James. A nova tradução linguagem de hoje. Por isso, as pessoas que têm a mentalidade controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não pode obedecer a ela. Ou seja, meus amigos, as pessoas que aprenderam o modo de vida separado de Yahweh, o Pai, se torna inimigo dele. Por que se torna inimigo? Porque praticam as coisas que desagradam ao Eterno. Como nós vimos em Gálatas 5, 19 e 21 agora há pouco. Seus padrões de comportamentos estão de acordo com os estímulos e os impulsos que os mesmos vivenciaram. Deste modo, os gatilhos mentais que lhe atraem são frutos de inimizade, ruptura e pecado. Antes de eu continuar, eu quero fazer um alerta. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você coloca no teu ouvido. Porque isso vai alterar o seu interior e pode te afastar do Criador. A ciência explica isso, não sou eu que estou falando, é a ciência explicando. Tanto a ciência do homem quanto a ciência do Eterno, que é a sua palavra. Agora vamos continuar. Provérbios 6, 16 a 19. Olha que interessante. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos. Preste bem atenção. E marque aí se você tem algum desses e vamos cuidar de tratá-los, né? Porque nós estamos aqui para ir para a eternidade. Então, isso daqui são alertas, advertências que nós temos que corrigir. São raízes malignas que nós temos que tirar do nosso coração, da nossa consciência. O objetivo do ensino é aprender. Não é um ensino de condenação, é um ensino de aprendizado. É um ensino que você vai absorver e fala, peraí, eu quero mudar a minha vida. E a partir daí você faz uma ruptura. E você começa a ser um novo homem, uma nova criatura. Esse é o objetivo do ensino. Perfeito? Então vamos lá. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mão que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Olha só. O coração que maquina pensamentos perversos. Ele nem fez, ele só pensou. O Senhor já odeia. Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª. E o que semeia contenda entre irmãos. Esta, a sua alma abomina. Olha como é forte essa mensagem. Sabe, quando você vê os irmãos em Cristo, um falando do outro, um dizendo daqui e dali, o Senhor abomina tais pessoas. Semeando divisões, contendas, separando. Isso não agrada o Eterno. Na verdade, abomina a sua alma.
na sua alma, ele abomina essa atitude. Se você tem algum desses comportamentos, o que está acontecendo com você é muito sério. Se eu fosse o doutor aqui, eu ia falar, olha, vou te receitar um caminho. Porque você vai precisar corrigir esse teu caminho. Você vai precisar fazer consertos através do Eterno. Mas vamos lá. Se você tem algum desses comportamentos, você está aprendendo a viver longe da vontade do Pai Eterno e seguindo o caminho da sua natureza humana, caída e pecaminosa. Suas raízes malignas geram no homem natural a morte espiritual, pois o mesmo não procurou informações a esse respeito, logo não se desenvolveu em conhecimento, em sabedoria. Aí você vai e diz para mim assim, ô amigo, ô irmão, seguinte, eu tô fora dessa lista porque eu vou para a igreja de segunda a segunda. Eu sou um bom operário na obra. Eu sou uma pessoa que oferto, dizimo, que eu faço tudo que o meu pastor me pede. Então eu tô fora desse grupo aí. Mas assim, eu vi que algumas coisas eu tenho, mas o sangue do Senhor, ele me cobre. Eu tenho uma palavra para você. A palavra do Senhor. O que ela diz, eu vou afirmar logo na sequência em Tiago 1, 7, 8. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Essas pessoas que ficam em cima do muro, porque você está em cima do muro, os mornos, vivem por meio da sua natureza natural e em alguns momentos, quando encontram-se em determinados lugares, que precisam demonstrar que conhecem o Pai, apresentam-se falsamente uma natureza divina. Como vimos em Tiago, ele relata sobre esse tipo de pessoa. E meu amigo, não se deixe enganar por isso. Não é o que você faz, não são as suas obras, é o seu comportamento. É a sua atitude diante do trono, do Eterno. Não é a sua atitude diante do teu pastor, do teu líder, seja o que for. Não é isso que está contando. Não é isso que o Senhor conta. É o homem diante do Eterno. É o homem diante do Filho. É o homem na presença do seu Espírito. Se ele vive em pureza, se ele vive em santidade, se ele vive em consagração, se ele vive obediente à palavra, se ele vive obediente aos mandamentos, é isso que conta. Não seja enganado por falsas palavras, por fábulas, por engano, por mentira. Não permita que isso aconteça na tua vida. Porque tem muitas pessoas que às vezes têm o coração desejoso em fazer o que o Senhor quer. Mas por práticas ensinadas, por doutrinas equivocadas, acabam se afastando do que verdadeiramente o Senhor quer. E no final, o seu caminho não é bom. O ensino de hoje está mostrando que a mentalidade dividida vai te levar para a destruição e não tem volta. Então não permita que esse equívoco ocorra na tua vida. Logo, como vimos aqui, amigos, a segunda consequência é a inimizade com o Eterno. Mas por quê? Pelo seu modo de vida. Em pecado e desobediência aos seus ensinamentos. Tem duas formas do homem cair diante do trono do Senhor. O pecado consumado, este é um, guarda isso no teu coração. E o segundo, desobediência aos seus ensinamentos, a sua palavra. Você precisa cumprir a palavra do Eterno, arrisca, passo a passo. Porque se você não cumprir, você está caindo em julgamento por si próprio. Perfeito, meus irmãos? Então, aqui são as duas consequências que temos. A primeira, a morte espiritual. A segunda, a inimizade com o Eterno. Perfeito? Então, guarde isso no teu coração.
E se você está temeroso, assim como eu, assim como aqueles que estão aqui, vamos fazer a pergunta: o que eu devo fazer então? Como aqueles que falaram para Pedro, eu gosto muito dessa parte quando eu lembro do processo de arrependimento, quando no ato de Pentecostes, isso é algo que mexe muito comigo, quando Pedro está lá falando do Messias, está falando das coisas que aconteceram, está falando tudo aquilo que o Pai Eterno fez na vida do Messias. Aí aquele grupo de pessoas falam, compunge no seu coração, ou seja, ficam com medo e falam para Pedro: o que faremos, irmãos? Então é essa hora aqui que a nossa mente, o nosso coração tem que se entregar ao Senhor e falar: o que eu devo fazer para mudar esse meu estado pecaminoso, para mudar esse meu estado carnal, para mudar esse meu estado destrutivo, que está me levando aonde? À destruição. Vamos ao ensino. Você está aí preparado para continuar comigo? Então vamos lá. Vimos que as cognições influenciam e controlam nossa emoção e o nosso comportamento, podendo afetar intensamente, por meio do nosso comportamento, o quê? Os padrões de pensamentos e emoções que desenvolvemos. É a primeira questão. Mas não para por aí. Vimos que cognições é a capacidade de processar informação e transformá-las em conhecimento. E está ligado ao processo de aprendizagem. É assim que o homem, é assim que eu e você aprendemos. Recebemos as informações, processamos ela e transformamos ela em conhecimento. Perfeito? Simples assim. Tá? Você está recebendo essa informação, você está recebendo essa ministração de hoje, você vai transformá-la em tua vida em conhecimento. E isso vai gerar para você a aprendizagem. Na verdade, vai gerar o aprendizado. Se você quer que torne a aprendizagem, você deve ensinar outras pessoas. Porque para ser uma aprendizagem, um processo contínuo, você deve ensinar outras pessoas. E também vimos que somos ativados por meio de gatilhos mentais. E, olha aí, guarda isso no seu coração. Se ficarmos expostos a essa influência, seja elas por estímulos ou impulsos, em nosso cérebro, nossos pensamentos são alterados. E o resultado é a mudança do nosso comportamento. O que faremos, irmãos? Agora você está se perguntando: nossa, eu só fico 3 horas na televisão. O que você está consumindo, irmão? Não, mas eu fico só 5 horas jogando. O que você está jogando, irmão? Não, mas eu só fico 2 horas ouvindo músicas. Que música você está ouvindo? Ah, mas eu estou lendo uns livros. Que livro que você está consumindo? Porque isso está moldando você, isso está te transformando. O mundo, o poder, o sistema, manipula o homem ou a massa através da informação, porque eles aprenderam isso. Ou você acha que você não é manipulado pelo que você assiste, pelo que você lê, pelo que você escuta? Cuidado com a alienação, irmão. Cuidado você achar que você nada te influencia, que você a tua vaidade é tanta que o teu ego é como se você fosse a parte ao mundo. Nós não somos. Nós não somos. Agora, onde tudo isso vai chegar? O que significa isso na prática, então? Você está disposto a mudar? Eu estou. O que faremos? Eu falo, mudança. Perfeito? Você está disposto a mudar? Se você está disposto a mudar, como eu estou disposto, vale a pena a gente continuar o estudo. Vale a pena a gente seguir. Porque tem mais uns passinhos para a gente aprender. A primeira questão, vida prática.
Se aprendemos que o mal opera através do processo de informação, e isso transforma o nosso pensamento e muda o nosso comportamento, a palavra de Deus também é verdade. Quando ela se refere que seja praticante da palavra e não ouvinte apenas, enganando a vós mesmos. Então, se você praticar a palavra, você vai se aproximar do Criador. E você vai receber dele a direção para a tua vida. O Espírito irá se manifestar em você e revelará o Messias. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo o poder do Eterno para a tua vida, por meio da palavra? Vocês estão entendendo que isto aqui não é um livro de história, é a verdade. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o mundo tenta nos enganar, nos separando da verdade que é a palavra do Eterno, mas é a palavra do Eterno que nos transforma. É a palavra do Eterno que nos liga ao nosso Senhor. Vocês estão entendendo isso? Agora vamos continuar. A King James nos ensina, com base no ensino de hoje, com base na palavra de hoje. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, na versão King James. Na verdade, quando eu falei que nos ensina, é a Bíblia, né, meus irmãos? Mas a versão é King James, tudo bem, vocês entenderam tudo, muito obrigado. Agora, nova tradução, linguagem de hoje. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Que maravilha! Aqui já começa a mudar o nosso panorama, a nossa realidade. Primeiro, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que o Espírito pede ao nosso coração? Antes de eu trazer aqui a questão da teoria causa e efeito, o Espírito pede, estude a palavra, fique mais tempo na palavra, saia de jogos, de filmes, de conhecimentos que não agradam ao Pai. Fujam disso. Venha para a palavra que eu vou revelar o Filho. Ah, mas eu não consigo, porque eu não sei entender. Se você está nessa fase da tua vida, a palavra está te ensinando. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Mas os que vivem de acordo com o espírito de erro têm a sua mente controlada pelo Espírito. Em outras palavras, se você crê nesta palavra e você lê a Sagrada Escritura, o Espírito vai lhe ensinar. Você entende isso? Você está entendendo o poder dessa ministração de hoje? Você está compreendendo que o Pai quer revelar a você, ao teu coração? Você não precisa de professor. Você não precisa de mestre, pois você já tem o Messias. Você já tem o Espírito de algo que foi deixado na terra para nos auxiliar, para nos conduzir. Por isso que ele é chamado o Consolador. Ele é chamado Conselheiro. Agora, vamos aplicar aqui também a teoria de causa e efeito. Causa, meus irmãos. Mas os que vivem de acordo com o espírito de Yahweh, você vive? Eu estou vendo dúvidas no ar. Eu estou vendo pensamentos assim, será se eu vivo? Será se eu não vivo? Vamos entender o que acontece então. Aprenderam por meio da informação. O que é a informação? A palavra do Eterno. Transformar essa informação em conhecimento, experiências comportamentais cognitivas e comportar-se por meio desse novo aprendizado adquirido. Em outras palavras, viver experiências sobrenaturais que ninguém vai poder explicar.
Porque se você contar para outro que não tem, que está na carne, vai dizer que você está louco. Mesmo sendo líder, pastoreando o rebanho, como dizem, vai dizer que você está louco. Porque disseram isto para mim. Quando eu comecei a trazer as coisas do Espírito, não entenderam. Por quê? Como Paulo disse em sua palavra. O que é espiritual se discerne espiritualmente. E nós estamos numa era que precisamos de pessoas espirituais para discernir o tempo e o espaço. O que o Senhor está fazendo nesta era, neste momento, nesta geração. Porque eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso. Eu vivo essa convicção. Eu vivo essa expectativa. Gálatas 5:22 nos ensina. Mas o fruto do Espírito é amor. Você tem amor no teu coração. Mas não é amor do carnal, da parte carnal, da parte de interesses. Eu amo porque eu ganho algo em troca. Eu amo porque eu recebo presente. Eu amo porque faz parte da minha família. Eu amo porque. Sempre tem um porquê. Ame sem esses porquê. Só ame. Você consegue amar sem o porquê, sem o mais? Você consegue? Se não conseguir, tente colocar isso em prática. A segunda, gozo na questão de alegria. Viva a tua vida alegre, porque o fruto do Espírito vai te trazer alegria. Você consegue ficar alegre se o dia está chovendo, se o dia está um sol, se o dia está... Seja qual for a forma que ele estiver, você consegue estar alegre. Eu estou trabalhando, não, eu estou desempregado, eu estou passando necessidade, eu estou passando dificuldade. Você consegue estar alegre em qualquer circunstância. Outra questão é paz. Eu até trouxe mais. Paz. Nós vivemos em tempos tão difíceis, onde se você abre para buscar uma informação, rumores de guerra de um lado, rumores de guerra de outro lado, escassez de comida de outro, mas você está em paz. Porque se você estiver, não é você, é fruto do Espírito. Outra questão, longanimidade. Uma pessoa longâmina. Eu demorei muito tempo para aprender isso. E ainda estou aprendendo, porque eu acho que eu não sou tão longâmino como eu gostaria que fosse. Benignidade. Uma pessoa disposta a fazer o bem, sem olhar a quem. Bondade. O teu coração arde por ser uma pessoa bondosa, mas também sem olhar para quem. Fé. Mas o fruto do Espírito resulta em fé. Outra questão, você está se tornando uma pessoa mansa, de mansidão e temperança, sabendo suportar as dificuldades, opressões e tudo que a vida o cerca. Então vimos a primeira causa. Agora vamos ver o efeito disso. Já gostaram da primeira parte? Vocês vão gostar da segunda também. A segunda parte, ela nos traz um ensino muito importante para nossas vidas. Tem os efeitos disso. Tem a sua mente controlada pelo Espírito. Você viu que a primeira parte, a mente carnal, ela vai ter a sua mente controlada pela sua natureza carnal. Aqui nós vamos ter a nossa mente controlada pelo Espírito. Você consegue compreender essa dimensão? É a palavra. Se vocês colocarem a palavra, não sou eu que estou dizendo. Porque daqui a pouco vocês vão, mas é porque para mim, na minha vida, isso não acontece, mas a palavra está dizendo. Ter a sua mente controlada pelo Espírito. Isso tem que estar um desejo no teu coração. Isso tem que estar uma chama acesa no teu coração. Você precisa ansiar por isso.
Você precisa querer isso, que o espírito de Yarro controle a tua mente, para que você não peque contra o Senhor. Em minhas humildes palavras, meus amigos, os impulsos e estímulos que recebemos por meio dos gatilhos mentais do Pai Eterno, por meio da sua palavra, nos faz vivenciar experiências por meio do seu Espírito. E o Espírito auxilia o homem no seu desenvolvimento e aprendizado, moldando os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Às vezes a gente escuta tanta ministração sobre o Espírito Santo de Deus com um único foco: a graça, o perdão dos pecados. E é como se acabou a obra do Eterno quando Yahushua, quando nosso Senhor, ele subiu aos céus e está sentado à destra do Senhor. Mas as pessoas não entendem quando Yahushua estava para ir. Ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito, para que o Espírito nos ajudasse em nossas fraquezas a suportar o processo, para que possamos voltar para a eternidade, para casa. Por que disso? O que o homem não controla, ele tem medo. Guarda isso no teu coração. O que o homem não controla, ele tem medo. Eu vou te dizer mais. O homem não controla o espírito de Yarro. O homem não controla. Por isso muitos têm medo de viver experiências verdadeiras com o Eterno, de viver algo sobrenatural com o Eterno, de aprender quando o Eterno vai dizer sim para algo que você deseja, e aprender também quando o Eterno vai dizer não para algo que você quer, e você aceitar do mesmo jeito que aceitou aquilo que ele disse sim. Gálatas 5:25 nos ensina: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não são minhas palavras, é a palavra do Pai Eterno. Você precisa se aproximar do Pai Eterno, para que você receba o dom do Espírito de Yarro, e você viva por meio dele, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, em tudo. Ele vai te auxiliar, ele vai te ministrar no teu coração, ele vai dizer o que é bom, o que não é, o que você deve ler, o que você deve assistir, o que você deve ouvir. Ele vai ministrar no teu coração. A decisão depois de ouvir ou não é tua, mas ele vai ministrar no teu coração. Porque isto é obra do Espírito de Yarro. Sabe por quê? Porque Yahushua nos ensinou que o Espírito de Yarro iria fazer o quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vocês compreendem a grandeza dessa informação? Você compreende a grandeza deste conhecimento? Agora você precisa transformar em aprendizado. Ou melhor, em aprendizagem, fazendo com que outras pessoas conheçam essa verdade. E quais as consequências dessas escolhas? Quais são as consequências agora de você viver pelo Espírito, no Espírito? A mente controlada pelo Espírito do Senhor. Quais as consequências dessa escolha? Na King James: mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje: mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Esta é a consequência: vida eterna e paz. Mas a sua mente precisa estar controlada pelo Espírito de Yarro. Lembre-se disso.
inteiramente controlada pelo espírito de ar. Significa estar vivo por meio do Messias, responder aos estímulos do Pai por meio do Espírito e fazer a sua vontade. Vocês compreendem essa dimensão espiritual? Pois nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Filipenses 2,13 nos ensina, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem opera na tua vida é Deus, através do Espírito de Arro, que vai fazer na tua vida tanto querer como o efetuar. Mas segundo a vontade dele, não a tua. A tua carnalidade precisa morrer. O velho homem precisa perecer para que você crie a estrutura espiritual e viva por meio do Espírito. Portanto, meus amigos, com a mente em Cristo, temos essa esperança alcançada mediante a graça do Pai. Romanos 8, de 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que maravilha. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito vivifica. É a lei da carne, que foi escrito em tábuas. Ela te conduz à morte e ao pecado. Então você precisa estar obediente ao Espírito, viver por meio do Espírito, para que verdadeiramente você esteja com o Espírito vivificado. É maravilhoso essa palavra, esse ensinamento. Glória ao Senhor por nos revelar as coisas de uma forma tão clara, que não precisa nem ampliar muitas coisas aqui. Agora, a partir do momento que você aceita esse processo, que você aceita esse caminho, nós precisamos desenvolver a nossa mentalidade em Cristo, ou seja, o caráter em Cristo. Em 1 João 2,6 nos ensina, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, aqui eu vou trazer dois caráteres, vamos dizer assim, para que a gente possa desenvolver. Para que a gente possa buscar no Espírito desenvolver isso em nossas vidas. A primeira encontra-se em 1 Coríntios 15, 58. Vou falar da perseverança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. Vai ter dias que você não vai estar bem? Vai. Mas sede constantes. Seja firme e constante. Ou seja, levante e faça aquilo que você tem que fazer. Mesmo você não estando bem. Mesmo que você reduza a velocidade. Porque ir para o reino de Arro não significa velocidade. Significa constância. Porque você pode levantar e querer fazer uma corrida de 100 metros para chegar na eternidade. Mas o Senhor quer que você ande lentamente. Aprendendo e absorvendo informação. Transformando em conhecimento. Modificando teus comportamentos. Transformando a tua vida. Ensinando outros a fazer o mesmo. E, quando chegar ao fim, você irá receber a coroa da vida. Ou seja, não é velocidade. Não é velocidade. E sim constância. A primeira, guarde isso no teu coração.
Então persevere. Diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, persevere. A segunda questão é: ele ama a justiça e a retidão. Então nós vamos falar da retidão. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, 5. Busque ser uma pessoa reta diante dos homens. Busca ser uma pessoa reta diante das pessoas que estão na tua volta, mas não de forma aparente, de forma genuína, de forma verdadeira. Assim como você é com o Senhor no teu oculto, também seja reto diante dele. Porque ele ama pessoas justas e pessoas de retidão. E como a palavra descreve, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, 5. Agora, para finalizar, vamos ver ali alguns ensinamentos que a gente pode levar adiante desse estudo. Eu creio que o Senhor ministrou no teu coração outros ensinamentos. Eu creio que se a gente fosse catalogar aqui, ia dar muito mais do que eu coloquei, mas eu creio que isto vai lhe ajudar numa direção para o caminho ao qual você deva buscar. Ou continuar com a tua mentalidade dividida, se assim estiver, e indo ao caminho da destruição, ou você sendo uma nova criatura e sendo renovado, que é o estudo do próximo ensino. O estudo de hoje sobre a mentalidade dividida ou leva à destruição nos traz à tona 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, que se conectou com as coisas deste mundo, aprendeu, se adaptou, gostou e optou a viver por meio dele. Através dos estímulos que sofreu, se ambientou a este modo de vida e muitos não desejam mudar. Portanto, seguirá esse caminho em sua vida e os desejos e os prazeres da sua natureza natural e carnal. Se você é uma dessas pessoas, que escolheu esse caminho, que escolheu esse modo de vida, que você compreenda, olhando à luz da palavra do Eterno, o caminho que você está indo depois, quando se referimos à eternidade. Agora, a segunda pessoa busca relacionar com o que é divino, sem abandonar as práticas e comportamentos que desagradam ao Eterno. Deste modo, vivem de aparências e enganam a si mesmo, ficam inertes aos impulsos do Espírito do Eterno, pois em sua mente resolveu viver no engano e, portanto, a mente está fragmentada em várias questões e pensamentos. São pessoas instáveis, como a própria palavra os descreve. Se você pertence a esse grupo, se você tem o desejo de encontrar o Eterno verdadeiramente e não sabe como, busque intimidade por meio da palavra. Busque viver por meio da palavra. O que o Eterno dizer que ele odeia, você passe a odiar. O que o Eterno dizer que ame, você passe a amar. Mas mude o teu comportamento. Porque senão, você também está indo para o caminho da destruição, porque a tua mente está dividida. Já o terceiro grupo de pessoas buscam se relacionar e viver por meio do Espírito do Eterno. E manifestar isso em seus comportamentos e atitudes, gerando os frutos do espírito de Arro. Deste modo, têm a vida eterna por meio de Cristo e anseiam por este momento na eternidade. Essas pessoas são movidas pelo Espírito. Essas pessoas vivem por meio do Espírito e provam experiências extraordinárias por meio da revelação que o Eterno traz na vida dessas pessoas. Se você pertence a esse grupo, continue a tua caminhada, continue o teu relacionamento, continue a profundidade do conhecimento por meio da palavra, por meio da intimidade, transformando experiências e ajudando outras pessoas
a chegar no mesmo caminho. E agora, para concluir, meus amigos, vimos então em Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 7, a questão da mentalidade dividida que leva as pessoas à destruição conforme a palavra, conforme um estilo de vida condizente ao que agrada ao Senhor. Vamos fazer a leitura e finalizamos a nossa aula de hoje. Porque os que estão segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Independente do grupo que você esteja, eu gostaria de fazer uma oração e finalizar, e dizer ao seu coração: se você tem o desejo de encontrar o Criador e está no lado carnal, busque Ele por meio do arrependimento, e Ele vai ir de encontro ao teu coração. Se você está naquele grupo que conheceu, mas vive de aparência, abandona a aparência e vai de encontro dele em verdade e em espírito. E se você já está no terceiro grupo, permaneça diante dele em espírito e em verdade. Independente do que sobrevier ao mundo, sobre a sua volta, não deixe ser abalado. Siga por meio do Espírito. Então vamos orar, meus irmãos, para finalizar o ensino de hoje. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, tenha trazido conhecimento, tenha trazido informação, entendimento, para que você possa viver por meio do Senhor, se esse for o desejo do teu coração. E eu desejo que seja esse o caminho que você escolha. Vamos lá? Pai eterno, em nome de Yahshua, teu Filho, nos colocamos diante do Senhor nesse momento em unidade, em espírito e em verdade, Senhor, para lhe agradecer por meio da tua palavra, do teu ensino, para agradecer por meio do teu Espírito, da tua graça, Senhor, para agradecer por meio do teu Filho, Yahshua, o Messias, o Remidor, que nos lavou e nos purificou através do seu sangue, e nos reconciliou contigo, Senhor. Por meio disso, hoje somos gratos a esta reconciliação, porque possamos viver e experimentar o teu Espírito em nossa vida, pois o Senhor nos transformasse como o templo do Senhor, para habitar e nos ensinar a viver conforme a tua vontade. Então que sejamos cada vez mais desejosos em nosso coração, viver conforme a tua vontade e provar mais e mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Yahshua. Para a glória do Pai Eterno, que o poder e o operar do Espírito da verdade haja em nossa vida para todo o sempre. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Que a paz de Yahshua esteja com cada um que se encontra aqui. Aos amigos que vão assistir essa ministração em outro momento, esperamos que vocês sejam transformados por essa palavra. Muito obrigado.